Se você cresceu assistindo Pânico, com certeza você sabe o que não se deve fazer se quiser chegar vivo nos créditos finais de um filme de terror, que é não beber, não fazer aquilo lá e, pelo amor de Deus, nunca dizer a frase "eu já volto", porque ninguém nunca volta. Quando o primeiro Pânico estreou lá em 1996, ele virou a cultura pop de cabeça para baixo justamente porque os personagens conheciam muito bem essas regras. Eles sabiam como os clichês de filmes de terror funcionavam e isso fez a gente se sentir super inteligente assistindo junto com eles. Mas existe um detalhe genial que passou batido por muita gente até hoje. Enquanto você estava lá distraído, prestando atenção nessas 3 regras de sobrevivência ensinadas no meio daquela festa, o filme estava silenciosamente aplicando uma 4ª regra contra você. Uma regra totalmente secreta no roteiro, que nunca é dita em voz alta, mas foi desenhada milimetricamente como um truque psicológico para manipular a sua mente, com o objetivo de garantir que você desconfiasse da pessoa errada, desde a primeiríssima cena até a revelação final de quem era o assassino. Esse, inclusive, foi um dos motivos que fez Pânico se tornar uma das sagas de terror mais importantes. Então, nesse vídeo a gente vai entender por que Pânico é um clássico. Fala aí, amigos, eu sou o Caio de Aquino, esse é o Sessão Comentada. Se você gosta de vídeos sobre filmes, análises aprofundadas, se inscreve aí no canal para você não perder os vídeos novos e para ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos, que eu tô sentindo que a gente vai chegar esse ano. E eu ia pedir para você dar o like no vídeo, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho. Assiste o vídeo até o final, vê se você gosta, aí sim você deixa o seu like e deixa o seu comentário. Vamos combinar assim? Para contextualizar quem não assistiu, né, esse filme que existe há muito tempo, ou para quem de alguma forma ainda não conhece essa obra-prima, a história leva a gente para Woodsboro, que é uma daquelas cidades de interior americano meio pacatas, que são perfeitamente normais, onde nada de ruim costuma acontecer, né, e todo mundo se conhece, até que um dia esse sossego da cidade ele é rasgado de uma forma que mexe com a cidade toda, né. Uma adolescente que estava sozinha em casa, preparando pipoca para assistir um filme, recebe uma ligação inusitada, uma voz misteriosa ali, mas que rapidamente vai se transformando num pesadelo. O maníaco ali do outro lado da linha, ele propõe um jogo de perguntas e respostas sobre filmes de terror clássicos. E se você errar as respostas ali, é claro que as consequências não seriam boas. E foi assim que Woodsboro foi jogada num banho de sangue ali provocado por um assassino escondido atrás de uma máscara que todos nós conhecemos muito bem. No centro desse furacão todo tá a Sidney Prescott, que é a nossa protagonista. A Sidney carrega um trauma profundo porque faz exatamente um ano que a mãe dela foi brutalmente assassinada em um crime que abalou a cidade. Agora, enquanto o aniversário da morte da mãe dela se aproxima, esse novo assassino começa a focar diretamente na Sidney. Ele faz uns jogos psicológicos ali, liga pra ela de dentro da própria casa e transforma a vida dela num verdadeiro inferno. Uma das coisas mais geniais da premissa de Pânico, que eu acho, é justamente essa paranoia sufocante que vai tomando conta da cidade e da nossa mente, né, da gente que tá assistindo. O assassino, ele não é um monstro sobrenatural, imortal, né, que saiu do inferno, né, como a gente vê em outros filmes. Ele é uma pessoa comum, né, ele usa uma voz modificada ali por um aparelho barato ali, uma fantasia meio de Halloween. E isso significa que as linhas de confiança ali foram pro saco, né? Porque qualquer pessoa ao redor da Sidney, qualquer pessoa que cruza com ela nos corredores da escola, né? Pode estar escondido atrás daquela máscara. Pode ser o diretor rígido da escola, pode ser o garoto inconveniente, engraçadinho da turma, pode ser o nerd que trabalha na locadora e é fissurado por filmes de terror, pode ser a repórter intrometida que chegou na cidade querendo fama a qualquer custo, e pode ser até mesmo o próprio namorado dela, né? Que tem um jeito meio sombrio ali, misterioso. Então o clima de desconfiança é muito constante desde o primeiro minuto. A cada cena, o roteiro te entrega um motivo muito válido para você suspeitar de alguém diferente. Ninguém tá a salvo ali, né? Todo mundo parece ter um motivo oculto e todo mundo acaba virando o principal suspeito. Mas para entender por que essa história quebrou todas as regras, a gente precisa olhar para os bastidores. E a forma como esse filme nasceu é quase tão tensa quanto a própria história do Pânico. Tudo começou com o roteirista, o Kevin Williamson. Ele estava sozinho cuidando da casa de um amigo durante a noite, quando ele estava assistindo TV e estava assistindo um documentário sobre uma série de assassinatos reais que tinham acabado de acontecer na Flórida, que é o caso do Danny Rulin, conhecido como o Estripador de Gainesville. Ele ficou tão apavorado com aquela história real que ele começou a checar as portas e as janelas da casa e percebeu que uma das janelas estava escancarada. E aí, a partir desse
pavor genuíno que ele sentiu, né, essa sensação de que alguém poderia estar ali dentro observando ele, foi a faísca para ele ter a ideia de Pânico. E em apenas 3 dias ele escreveu um roteiro que originalmente se chamava Scary Movie, ou Filme Assustador. Esse roteiro, ele causou uma guerra de lances entre os estúdios de Hollywood, né? O texto ele era violento, inteligente, e era muito diferente do terror que vinha sendo feito naquela época. Quando o roteiro foi finalmente comprado, os produtores sabiam que eles precisavam de alguém muito bom, né, com um gênero de terror pro projeto. E aí eles conseguiram trazer ninguém mais, ninguém menos do que Wes Craven, que era o criador do Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo. E é aí que entra uma das jogadas mais geniais da história do cinema de terror, que é envolvendo a atriz Drew Barrymore. Naquela época, ela era, de longe, a atriz mais famosa do elenco, né? Ela era uma verdadeira estrela. E quando ela assinou o contrato pro filme, o estúdio e o público, eles tinham certeza absoluta de que ela seria a grande protagonista, né? A grande sobrevivente ali, a final girl do filme. Mas a própria Drew Barrymore, olha só que doideira, ela teve uma ideia muito legal. Ela virou pros produtores e disse que ela não queria ser o papel principal. Ela queria ser a garota da cena de abertura. Ela pediu pra ser a primeira vítima do filme. E isso era impensável ali, né? Nos anos 90, você não colocava o rosto da sua atriz principal, né? A maior cara do elenco ali, bem no centro do pôster do filme, pra simplesmente tirar a vida dela de forma brutal nos primeiros minutos ali. Mas essa foi a cartada de mestre de Pânico, né? Ao fazer isso, logo na introdução do filme, o filme mandou um recado muito direto pra gente, né, que era, assim, se a gente pode fazer isso, né, com a atriz principal do filme, então você não sabe o que vem a partir de agora. E esses acidentes muito bem planejados, né, mas felizes, eles não pararam por aí. A gente precisa falar também sobre o visual do assassino, no caso, o nosso Ghostface. Você deve imaginar que um estúdio, né, de Hollywood daquele tamanho gastou meses contratando dezenas de designers, de efeitos especiais para criar essa icônica máscara do Ghostface. Então, é muito pelo contrário. A verdade é que a equipe de produção, ela estava simplesmente andando ali pela Califórnia, procurando locações para as gravações, e aí eles entraram numa casa abandonada para dar uma olhada. E lá dentro, eles acharam esquecido, em cima de uma cadeira velha, uma máscara de plástico barata, assim. Né? Era uma fantasia genérica de Halloween que alguém tinha largado ali. O Wes Craven, ele olhou para aquilo e ele achou bizarro, mas ao mesmo tempo aterrorizante, né? Os executivos do estúdio, eles odiaram a máscara no início, né? Eles acharam que parecia meio boba, meio amadora, mas o diretor, ele bateu o pé, ele gravou a cena de abertura usando a máscara, né? Pra provar, claro, né? Com toda a produção, a iluminação certa, de que aquele rosto distorcido de plástico se tornaria o maior pesadelo aí de uma geração inteira que gosta de filmes de terror. Mas por que exatamente esse filme explodiu nas bilheterias e se tornou o maior fenômeno cultural daquele ano? Pra gente entender o tamanho do impacto do Pânico, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar pro estado em que o cinema de terror se encontrava no meio dos anos 90. Naquela época, o subgênero slasher, né, que são aqueles clássicos filmes de assassinos mascarados, né, perseguindo adolescentes, ele estava praticamente morto e enterrado. As grandes franquias de sucesso dos anos 80, como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, eles já tinham ganhado tantas continuações ruins, e algumas foram lançadas até direto pra locadora, que o terror tinha meio que virado piada já. O público, ele simplesmente não aguentava mais ir no cinema pra ver a mesma fórmula batida e repetida. Então todo mundo já sabia de cor os clichês dos filmes de terror. Então as pessoas iam pro cinema e elas ficavam meio frustradas, né? Porque as vítimas ali, elas sempre tomavam a pior decisão possível, né? Era o clássico problema da garota tropeçando no próprio pé, né? Ou correndo no meio da floresta e caindo, né? E aí a gente, como espectador, a gente já se sente muito mais inteligente do que aqueles personagens que estão ali no filme, né? E foi exatamente dessa frustração coletiva que o Pânico tirou o seu maior poder, né? O que eu acho mais legal do Pânico é justamente essa brincadeira. Que o grande segredo do sucesso estrondoso do Pânico se resume a uma palavra, que é a metalinguagem. Pela primeira vez na história dos grandes estúdios, os adolescentes dentro de um filme de terror, eles sabiam perfeitamente que era um filme de terror.
né? Eles assistiam aos mesmos clássicos que a gente, eles alugavam as mesmas fitas VHS. Inclusive, você sabe o que é uma fita VHS? Eu acho que tem gente aqui que não sabe nem o que é um DVD. Você sabe o que é uma fita VHS? Eu ainda tenho algumas mofadas aqui, um dia eu posso mostrar pra vocês. Os personagens da cidade ali de Woodsboro, eles conheciam, né, o Jason, conheciam o Freddy Krueger, o Michael Myers, eles comentam sobre isso no filme, eles falam sobre os clichês o tempo todo, eles fazem piadas com as regras de sobrevivência do gênero. Então o filme ele ria de si mesmo de uma forma que era extremamente afiada, né? Era uma sátira perfeita naquele momento pra cultura pop, mas que nunca abria mão de ser genuinamente assustadora, violenta e principalmente até revolucionária para aquele momento. Você dava risada numa piada que um personagem fazia ali sobre um clichê de terror, mas aí 30 segundos depois você tava tenso porque a tensão das perseguições ali era muito reais, né? O jeito que o Ghostface corre atrás das vítimas, né? Aquela violência que vem muito forte no filme contrasta muito justamente com esse humor. E o Pânico, ele pegou toda a bagagem de conhecimento acumulada pelo público durante todas essas décadas e transformou isso na sua maior arma. A produção entregou para os fãs de terror exatamente o que eles queriam, né? Que era um filme de assassino que respeitava a inteligência de quem estava assistindo. Mas o que o público não percebeu lá em 96, né, e o que muita gente não percebe até hoje, é que todo esse papo de a gente conhece as regras do terror era, na verdade, uma gigantesca cortina de fumaça, né? Foi uma armadilha psicológica montada pelos criadores do filme. E é aqui que a gente chega no verdadeiro coração desse vídeo, né, que é a grande sacada, a regra oculta que transformou o Pânico numa obra-prima intocável que praticamente ninguém conseguiu decifrar logo de cara. Mas antes de te contar, eu queria pedir para você deixar o like desse vídeo se você estiver gostando e também deixar seu comentário aí sobre o que você tá achando sobre o conteúdo e se inscrever se você ainda não se inscreveu. Então a gente chega aqui ao ponto crucial, que é... Lembra quando eu falei lá na introdução que existia uma quarta regra secreta que estava manipulando a sua mente o tempo todo? Pois é. Durante décadas, o cinema de terror treinou a gente para aceitar uma regra de que os assassinos desses filmes de slasher era sempre uma única pessoa, né? Seja o Jason, Sexta-feira 13, o Michael Myers em Halloween, ou o Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo, a ameaça era sempre um indivíduo. E foi exatamente dessa certeza absoluta que os criadores de Pânico se aproveitaram para aplicar o maior golpe da história do terror, que é a regra secreta que bagunça a nossa cabeça durante todos os filmes de Pânico, que é a quebra do álibi perfeito. E como ele fez isso? Colocando ali a existência de dois assassinos trabalhando juntos. Uma coisa que era inédita. Pensa bem em como que o roteiro constrói a figura ali do Billy Loomis, por exemplo, que é o namorado da Sidney. Ele tem um olhar de psicopata, né? Ele fala algumas coisas esquisitas, ele até aparece magicamente na janela do quarto da Sidney, logo depois que ela é atacada pelo Ghostface na primeira vez. Então ele é de longe o suspeito mais óbvio do mundo, né? E é aí que entra o truque de mestre do Pânico. Toda vez que você tem certeza absoluta de que é o Billy o assassino, ou de qualquer outro personagem que levante suspeita, o filme te dá uma rasteira. O Ghostface, ele liga pra casa da Sidney exatamente no momento que o Billy tá preso na delegacia. Então aí você pensa, pô, como ele poderia tá ligando da cadeia, né? Ou pior ainda, no clímax do filme, lá na casa do Stu, o Ghostface ele aparece e esfaqueia o próprio Billy na frente da Sidney. E daí, a gente que tá treinado anos pelos filmes de terror, a achar que só tem um assassino, na hora já acaba tirando o Billy da lista de suspeitos. Porque é fisicamente impossível, né? Uma pessoa tá em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ela esfaquear a si mesmo daquele jeito, né? É o que a gente pensa. Então a gente foi enganado pela ilusão de que existia uma pessoa só atrás daquela roupa. Então ao colocar o Billy e o Stu ali revezando o uso da fantasia, fazendo essas ligações um pro outro, o filme criou álibis ali que são inquebráveis na nossa cabeça como espectador. Um cometia o crime vestido de Ghostface, enquanto o outro tava de cara limpa na frente de todo mundo. Então criava justamente essa tempestade perfeita pra gente ali como espectador ficar confuso sobre quem que era realmente o assassino. Qualquer filme da saga que você assistir, repara nessa regra. Sempre que você levantar suspeita de um personagem, o filme coloca ele numa situação ali pra ele ter um álibi. É até uma parada meio Scooby-Doo, né? Essa coisa de revelar a identidade, né? Vocês já perceberam? É bem Scooby-Doo, assim, né? Quando eles tiram a máscara do monstro. E é exatamente por causa dessa genialidade, dessa quebra de expectativa tão bem orquestrada, que o filme não envelheceu. Pânico fez o que parecia impossível ali na década de 90, que é ele pegou um gênero que estava respirando por aparelhos, né, um gênero que o grande público já considerava uma piada,
e deu um choque ali pra ressuscitar o gênero nos cinemas. E eu, como fã de terror, eu gosto demais da franquia, eu sou fã mesmo de Pânico. E o sucesso gigantesco do filme não só salvou as bilheterias na época, como também abriu portas para uma verdadeira enxurrada de filmes de adolescentes que tentaram copiar desesperadamente essa fórmula do Pânico, né? Aí tem, por exemplo, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, né? Que eu acho bem ruinzinho. Eu tenho um vídeo completo sobre ele aqui no canal, você pode ver depois. Tem aquele Lenda Urbana também, que tentou surfar na onda de assassinos misteriosos, né? Reviravoltas chocantes. Mas a verdade é que nenhum deles conseguiu capturar essa mesma essência do Pânico, né? Que funcionou tão bem. Ele é lembrado porque ele foi o primeiro filme que teve a audácia de olhar pra gente como público e colocar a gente ali na tela, né? O que a gente sentia sobre os filmes de terror. O filme construiu um legado tão sólido que gerou uma das franquias mais consistentes de Hollywood durante anos. Uma saga que atravessou gerações aí, sobreviveu à troca de diretores, né? A de elencos, mas sempre manteve a essência afiada e a metalinguagem. Se bem que o 7 já tá perdendo bastante essa essência, né? Eu fiz uma crítica sobre ele no Shorts também, vou deixar aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Eu sou Caio de Aquino, esse é o Sessão Comentada. E se você quiser assistir mais vídeos da saga Porque é um Clássico, eu tô deixando umas sugestões aqui que você vai gostar. É isso.